Olá, Vitória, tudo bem? Só aguardar o João. Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa Boa noite, noite. João. Boa noite. Deixa eu já ligar. Câmera, vamos aguardar alguns minutos também e depois já começamos? Ok. Tudo bem. Tudo bem. Agora foi, João? Sim, sim, agora estou como organizador. Tudo bem. Bom, acredito que seria interessante começarmos agora. Boa noite, alunos e alunas, estudantes, tudo bem com vocês? Boa noite, Vitória. Boa noite, João. Os outros alunos que vão assistir essa aula posteriormente. Estamos na nossa última aula de língua inglesa, cultura e diversidade da língua. Nessa última aula, nós vamos abordar um pouquinho mais sobre a variação linguística, culturas, tudo um pouco tudo um pouco mais voltado à sociedade. Claro que nós teremos alguns exemplos da língua, de uso da língua, mas, nessa aula não estaremos tão voltados à estrutura, tudo bem? Bom, então vamos começar. Primeiro de tudo, gostaria de perguntar, Vitória, o que você considera como uma variação linguística? Pode responder que eu vou As diferentes formas de falar, por exemplo,
Eu vou falar na língua portuguesa. Não vou usar eu vou usar um exemplo em inglês também. Por exemplo, na língua portuguesa, mandioca pode ser conhecida como macaxeira, né? Ou aipim, né, em diferentes regiões do Brasil. E quando a gente fala na língua inglesa, eu vou fazer uma comparação entre o inglês americano e o inglês britânico. Por exemplo, no inglês americano a gente fala doce como sweet, e no inglês britânico a gente é conhecido mais como candy, né? Tem essa diferenciação um pouco aí deles. Exatamente. Acredito que agora tem entrado a Leisa. Boa noite, Leisa. Tudo bem? Vamos continuar então aqui. Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre o que é a língua e alguns conceitos da língua que a gente vai precisar consolidar para os nossos estudos voltados à língua, principalmente. Para entendermos o ensino de línguas, a gente precisa entender a definição de alguns conceitos pressupostos que definem a metodologia. Como a gente vai ensinar isso? Nós, normalmente, aqui, acredito que nós somos estudantes de letras português e inglês, correto? Me corrijam se eu estiver errado. Então, nós vamos ensinar a nossa língua materna e uma língua estrangeira ou uma segunda língua. Nós somos habilitados a isso. E o que será que difere esses conceitos? Quais são as diferenças? O que a gente vai precisar para definir a nossa metodologia? O que nós precisaremos? Claro, tudo isso entra já como a língua. Ele entra na língua. A língua materna, ela é parte da língua de uma pessoa. A língua estrangeira, ela é parte da língua. Vamos colocar da linguagem, né? A língua materna, ela é parte da linguagem de uma pessoa. A língua estrangeira, ela é parte de uma linguagem da pessoa. E a segunda língua também é parte de uma linguagem de uma pessoa, da linguagem de uma pessoa. Tudo isso define a língua de alguém. Quais as línguas essa pessoa domina, como ela domina, os níveis de contato que ela tem com a língua. Tudo isso é definido. Quando a gente fala em língua materna, a gente tem o conceito de mother tongue, mother language. Em inglês a gente vê muito língua e linguagem atrelados, né? A questão de language, English language. Então, aqui a gente tem o LM, que é a língua materna, ou L1. Quando vocês verem textos utilizando o LM ou L1, vai ser definido anteriormente, mas é referente à língua materna, à primeira língua, à língua que alguém tem primariamente. E quando a gente fala de uma língua materna, a gente pensa de uma língua que vem de berço, uma língua que vem, desde quando a gente nasceu, a gente tem contato com ela. E ela não é necessariamente a nossa língua materna. Apesar de nós termos muito contato com essa língua, vou colocar um exemplo aqui muito evidente, que é a Libras. As pessoas falantes de Libras, elas não têm um contato primário, assim, vamos dizer que o primeiro contato delas com a língua, ele vai se tornar a Libras a partir do momento que ela tiver contato, mas normalmente as pessoas surdas, elas são filhas de falantes. Então elas não têm esse contato que nós dizemos, nossa, a pessoa teve o primeiro contato com a língua dela, então por isso é a língua materna. Não. Seria a língua que desenvolve o sistema linguístico primário da pessoa. Isso ocorre normalmente na infância. Então, tudo aqui que a gente colocar de língua materna, ele remeterá à infância, às línguas que essa pessoa aprendeu, essa pessoa desenvolveu durante a sua infância e que fizeram a personalidade dela desenvolver. A língua materna, ela desempenha o papel de integração social e é a língua diária desde cedo. Então, tanto a língua portuguesa, quanto a Libras, quanto a língua inglesa, quanto a língua espanhola, cada lugar vai ter uma sociedade, e essa sociedade exigirá do indivíduo para a sua interação as competências linguísticas, né? O entendimento de que aquela língua ela faz parte daquela sociedade, ela tem uma carga, ela tem uma cultura, e aquilo é utilizado diariamente. Em alguns lugares, temos
um bilinguismo, certo? Então, a gente tem, normalmente, no ensino da Libras, coloco Libras porque estou ensinando uma disciplina de sociolinguística em, em um outro contexto, e a Libras, ela considera a língua materna como a Libras, e para as pessoas surdas, a língua materna é a Libras, e a segunda língua é o português. Então, aqui nós temos um contexto, essas pessoas elas estão dentro de um contexto, mas pelo motivo de facilidade, de integração, de fácil integração, a Libras se torna a língua materna dessas pessoas. Temos também algo similar ao acolhimento. Por que eu não coloco língua materna como língua de acolhimento? Porque normalmente nós utilizamos o termo língua de acolhimento para auxiliar refugiados, pessoas que, por exemplo, nós temos aqui em Maringá pessoas refugiadas da Venezuela. Essas pessoas, elas aprendem a língua dos pais, mas a outra língua, a língua portuguesa, é a língua de acolhimento da sociedade. Nossa sociedade fala português brasileiro. Então, essas pessoas elas são acolhidas por essa língua. Essas pessoas começam a utilizar diariamente essa língua. Isso é a língua de acolhimento. Podemos resumir a língua materna como a língua que o indivíduo se sente mais à vontade. É claro, vou colocar um exemplo que eu percebi em várias entrevistas, que é um professor de língua inglesa, ele vai se sentir mais à vontade falando na sua língua materna. Se ele for falante materno de língua inglesa, ele vai preferir falar em língua inglesa. No meu caso, eu sou falante de língua, a minha língua materna é o português brasileiro. Então, eu me sinto muito mais à vontade falando em português brasileiro. Claro, a minha segunda língua é o inglês, eu tenho muito contato com o inglês. E aqui a gente entra no contexto de segunda língua, que ela se dá depois que a língua materna já é dominada parcialmente ou totalmente. Então, a segunda língua, ela pode ocorrer enquanto você está aprendendo a primeira língua, mas você já tem uma aprendizagem um pouco mais consolidada, digamos assim. E você começa a ter contato com essa outra língua e um contato muito frequente. Tem a necessidade desse contato intensivo com a língua, em uma necessidade de integração social. Então, essa segunda língua, por exemplo, se nós, professores de português e inglês, estivéssemos tendo aula diariamente em inglês, apenas em inglês, o inglês passaria a ser nossa segunda língua. Porém, temos essa questão de nós temos essa aula apenas uma vez por semana, ou 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana. Acredito que 3 vezes na semana já conseguimos considerar como segunda língua, pois temos um contato frequente. Nós precisamos desse contato frequente para tornar uma língua nossa segunda língua. Tá, mas em caso de uma família em que um pai fala português, outro pai fala inglês, aqui as 2 línguas, elas podem ser a língua materna da pessoa, isso depende muito do conforto. Aqui a gente coloca o delimitante de conforto. O quão confortável essa pessoa, ela ela se vê falando essa língua. No meu caso, o meu contato foi totalmente com a língua portuguesa brasileira, e os meus contatos com a língua inglesa eram todos por jogos, e eu sempre fui uma pessoa muito ligada a jogos. Acredito que vocês também têm um certo contato com a língua inglesa, seja por músicas, seja por séries. Acredito que por séries sejam mais específico para vocês, sejam mais assim que enquadre. Mas esse contato, é claro que vocês não estão inclusos naquela sociedade. Mas para vocês entenderem a série, entenderem o contexto, vocês têm essa necessidade da língua. O que pode fazer essa língua ser uma segunda língua. Ou uma língua estrangeira. O que é uma língua estrangeira? A língua estrangeira, ela parece com a segunda língua, o conceito é igual da segunda língua, mas ela não é desenvolvida por indivíduos e de modo que a gente utilize esse sistema frequentemente. As competências linguísticas, em outra língua a gente desenvolve, mas ela fica limitada a um contato mínimo que a gente tem.
No caso, quando a gente ensina em contextos públicos de ensino, que não sejam escolas bilíngues, mas nós temos os contextos, por exemplo, estadual e municipal, nós temos, acredito que 1 a 2 aulas de inglês por semana para 40 alunos em sala de aula. Então, nós pensamos, vamos ensinar inglês como segunda língua ou língua estrangeira? Normalmente, é uma classe muito heterogênea. E nem todos eles têm esse conhecimento sobre a língua, nem têm o gosto sobre a língua, não tem interesse, não tem o porquê deles aprenderem a língua. Então, nós passamos a abordar como língua estrangeira. Você precisa saber disso, porque caso isso aconteça, você vai saber como lidar nessa situação. Ela é uma língua que não tem uma integração, não tem um papel vital na vida do falante, no caso, é muito interessante que um professor de língua inglesa tenha a língua inglesa como pelo menos segunda língua. Um professor de língua inglesa utilizando o inglês como língua estrangeira seria um pouco, vamos dizer que, limitante tanto para o professor quanto para os alunos. Então, o professor ele precisa estar tendo esse contato direto com a língua para ensiná-la. Tem um caso muito interessante que a segunda língua ela pode se tornar uma língua estrangeira, dependendo da quantidade do uso. Por quê? Porque nosso cérebro, ele armazena as coisas conforme nós vamos trabalhando com ele, certo? Nós vamos trabalhando com as informações, e essas informações elas ficam vívidas na nossa cabeça. É a questão aqui a gente tem uma questão muito interacionista. Se nós interagimos sobre algo, nós temos a probabilidade de lembrar facilmente da situação, do contexto, do conteúdo. Se nós não interagirmos sobre essa situação, com essa situação, de modo efetivo, isso se torna um pouco esquecível, um pouco não trabalhado, como é o caso de uma língua estrangeira. Eu tenho como língua estrangeira o italiano. É uma língua estrangeira porque eu aprendi, durante um tempo da minha vida eu aprendi, porém deixei de lado e não voltei, não trabalhei aquelas competências linguísticas daquela língua. Então, por isso, o italiano, que poderia ser minha segunda língua, ele se tornou apenas uma língua estrangeira. Eh, Continuando a partir disso, nós temos o inglês como a segunda língua, né. Eu tenho inglês como segunda língua, acredito que vocês também estejam, se esforçando para manter o inglês como segunda língua, espero. E aqui a gente denota a gente percebe uma grande variedade de pessoas falando a língua inglesa, certo? A gente percebe diversos países, como a Irlanda, Malta e o Reino Unido, a Botsuana, Burundi, Eswatini, Gâmbia, Gana, Quênia, Lesoto, Libéria, Malawi, Maurício, Namíbia, Nigéria, Ruanda, Serra Leoa, Seychelles, África do Sul, Sudão do Sul, Sudão, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. Aqui temos vários países que falam a língua inglesa. Então é claro que eles vão ter o seu modo de falar língua inglesa. Isso quer dizer que o inglês ele pode ser apenas uma segunda língua para eles? É língua oficial. Então muitas vezes a gente pode encontrar algumas comunidades que tenham duas línguas que podem ser consideradas maternas, como é o caso de Singapura. Singapura a gente encontra acredito que o malaio e o inglês como línguas, acredito que são 5 línguas oficiais em Singapura, pelo que eu estava pesquisando antes de vir pela aula, são 5 línguas oficiais em Singapura. Me co de Qualquer coisa corrija se eu estiver errado depois, mas vamos considerar que são mais de 2 línguas, e a partir dessas 2 línguas, nós percebemos que, existe a possibilidade de ter mais de uma língua materna, nesse caso, porque são muitas línguas em contexto. Então, vai de a escolha da língua materna vai de conforto. Na América, nós temos muitos países, Antigua e Barbuda, Bahamas, excluir o N aqui, Barbados, Belize, Canadá,
Dominica, Estados Unidos, Granada, Guiana, Jamaica, que São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Trindade e Tobago. Na Ásia, a gente tem as Singapura, as Filipinas, Índia e Paquistão. E na Oceania, Austrália, Ilhas Cook, Fiji, Kiribati, Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru, Nova Zelândia, Niue, Palau, Papua Nova Guiné, Samoa, Ilha Salomão, Tuvalu e Vanuatu. São países que têm a língua inglesa como oficial. Isso quer dizer que a língua pode aparecer como língua materna ou como segunda língua em diversos sujeitos. Na Nova Zelândia, temos a questão do Maori, que é Maori? Sim. Maori é uma outra língua. É uma língua, vamos dizer, uma língua de povos originários. E essa língua, ela também é uma língua materna lá, mas ela também é ensinada em conjunto com a língua inglesa. Nas variações linguísticas, então, nós temos esse contato com as outras línguas nesses outros países, eles mostram que a ancestralidade é levada em conta, muitas línguas e os traços específicos delas são levados em conta para a constituição de uma língua daquele povo. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, a gente coloca a Irlanda. A Irlanda, ela tem uma língua própria anterior, que é o irlandês, né? E essa mescla, esse contato do inglês como o inglês como segunda língua, o inglês como língua materna, esse contato social da língua faz com que apareçam outras formas do falar, outras formas de ver a própria língua. É muito interessante que vocês observem isso quando vocês forem falar a língua inglesa, pois, por exemplo, nós temos a Índia, né? Que falam inglês, mas também o hindi. E eles têm um vocabulário muito específico que eles importam do hindi. Então, muitas vezes vocês vão entender a maior parte das sentenças, mas não necessariamente tudo, porque eles misturam o hindi com o inglês. E também até, muitas vezes, eles criam uma variação, um dialeto do inglês em seu contexto. Alguma dúvida até aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat. Eu estou observando o chat. Tudo bem? Em questão das variações linguísticas, elas consideram esse contato. As crenças e os costumes, eles moldam e são moldados pela língua. Então, aqui a gente tem que considerar que as crenças e os costumes prévios dessa sociedade, eles vão moldar o jeito que falam a língua. No caso aqui, se falarmos inglês como segunda língua, a nossa musculatura bucal, ela não é preparada para falar o inglês como um americano. But we can talk in English. A gente pode falar em inglês. We can speak in English. Not the way we see in America, in United States. Tudo bem? Então, aqui nós vemos que nós falamos de um jeito, nós temos o nosso jeito de falar, e o nosso jeito é composto pelas nossas crenças e nossos costumes. Não quer dizer que o nosso inglês vai ser igual, por exemplo, da Nova Zelândia. O inglês dos indianos, os inglês do pessoal do Reino Unido. Nosso inglês vai ser inglês com sotaque brasileiro. Ele vai ter um sotaque, e o sotaque não é um problema nesse caso. O que importa é a comunicação e o entendimento. O inglês ele não é uma língua oficial no Brasil, porém, ele é falado por muitas pessoas brasileiras. Além disso, as expressões idiomáticas e regionalismos são criados para situações específicas e cotidianas, conforme a sua bagagem cultural. Aqui no Brasil, nós temos a mania de fazer memes, mas depois desses memes, eles viram realmente expressões idiomáticas que nós convertemos para o inglês. Nós não vamos utilizar isso com o falante da língua inglesa, mas isso vira uma piada interna, isso vira uma forma de comunicação entre a gente. Como é a vida não é um morango. Não sei se vocês já ouviram falar nessa fala. A vida não é um morango. As pessoas levam a tradução ao pé da letra e falam: Life is not a strawberry. Life is not a strawberry. Não quer dizer que isso esteja certo, assim, isso é um desvio,
para os outros ingleses, para as outras formas de falar na língua inglesa, mas isso aqui tem uma carga semântica da nossa cultura. Então isso não está errado se nós falarmos em inglês aqui no Brasil. A gente vai conseguir entender que a vida não é um morango. Alguns exemplos que nós temos de variação linguística, de diferenças, são, claro, como a Vitória disse no início da aula, o inglês britânico e o inglês americano. A gente tem truck e lorry. Lorry é o caminhão para o inglês britânico. O lift e o elevator. E o trash can e o trash bin. Aqui nós temos diferenças em palavras. É claro que eles também têm um sotaque, que é o bo-o-wa-a, eu não consigo falar inglês britânico mais, só um minuto. É bottle of water. Seria mais ou menos assim que eles. E assim vai indo, o bottle of water vira bottle of water. Isso são variações linguísticas. Vai impedir a gente de entender? Depende. Se a gente não tiver contato com aquela variação, ficará muito mais difícil de entendermos. Então, por isso que é importante que nós tenhamos esse contato com as diversas formas do inglês. Com o inglês canadense, que incorpora muitas coisas do francês, com o inglês australiano, com o inglês das pessoas da Índia, dos indianos, como é o inglês de falantes de segunda língua. Quanto mais tivermos contato com outras línguas, com outros falantes de outras línguas, perceberemos certas diferenças. O inglês da Escócia e o inglês americano, que a gente tem o burn e o child, o borough e o mess, pinky e little finger. Pinky. Alguma dúvida aqui no vocabulário? Por favor, enviem no chat. Vou deixar aqui alguns segundinhos para que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês enviem agora. Alguns exemplos que a gente tem também de variações consideram o nível semântico, como é o caso de mouse e o mouse. Mouse animal e mouse computer device. Eu não sei se vocês já tiveram contato com algo que foi importado da China, que eles falam "The Bluetooth device is connected successfully". Aquilo já tem muita variação linguística, a gente consegue perceber a variação linguística ali, e a gente consegue saber de onde veio aquela caixa por causa dessa variação linguística. Carga semântica está ali. A carga semântica, a carga cultural também está ali. Existem várias formas de falar também em questão de nível sintático. Olá, Paula, tudo bem? Existem várias formas de falar a partir do nível sintático, tá? Como a gente percebe isso? Ó, a gente tem essa frase aqui, they're walking too fast. A gente consegue entender na fala, they're walking too fast. Se eu falar, they're walking too fast, a gente vai conseguir entender o que está sendo passado pela fala. They walking too fast. Eles caminham muito rápido. Faltou um O aqui, tá? They walking too fast. Então, aqui a gente percebe que a gente tem essas variações morfossintáticas, e essas variações morfossintáticas, elas demonstram, talvez, economias, formas de falar. Mesma coisa aqui no Brasil. Você está vendo isso aqui? Você está vendo isso aqui? Tá vendo? A gente tem, eu falo diversos, está vendo, diversos. Isso é uma economia. Isso ocorre na nossa fala. Ocorre na fala deles também. Do mesmo jeito com uma dupla negação. You don't have no money. Você não tem dinheiro nenhum. Você pode, é claro, você vai ver essas construções, principalmente de falantes de segunda língua, de inglês como segunda língua, que é o nosso caso. A gente tem o You don't have money.
que seria a forma que nós estamos acostumados a ver a sentença. Tudo bem? Aqui a gente tem o caso da redução fonológica. Isso a gente vê completamente em filmes, principalmente quando a gente vê o sotaque do Texas, do Alabama. Eu não sei fazer o sotaque do Alabama, mas eu vejo sempre os vídeos de uma professora, e essa professora, assim, ela faz o sotaque do Alabama como se fosse, assim, nossa, é muito bom. Eu recomendo, vocês procurarem os diferentes sotaques do Texas, do Alabama, para vocês perceberem essas diferenças. Mas nesse caso aqui na redução fonológica, nós temos o gonna, que vira going to, que é o going to, na verdade. Wanna, want to, let me introduce Vitória to the rest of the class. Let me introduce. Eu não falei o let me. Falei let me. Don't you? Don't you think this class is kinda different? Don't you? Don't you? Aqui a gente tem essas economias, essas junções. Yeah. Don't you think? Do you know? Gotta. Sorta. No caso aqui nós temos o going to, want to, que é o querer. Deixe-me. Don't you seria você não quer, você não. Dependendo do contexto, né? Que aqui a gente tem só o auxiliar. O you, o don't know, que é não sei, não tenho ideia. Have got to, eu tenho que ir, tenho que. Gotta go by. Sort of, que é mais ou menos desse jeito. Não consegui pensar na tradução assim específica disso, mas seria sort of this. Uma forma disso, um jeito disso. Mais ou menos, uma coisa meio diferente. Hum. A língua inglesa como segunda língua. Quando a gente coloca a língua inglesa como segunda língua, a gente considera as interferências do contexto cultural na língua. Então aqui a gente tem, como eu disse, Life's Not Strawberry, é algo totalmente cultural brasileiro, de uma certa região, que foi englobado na língua. E por isso que a gente consegue entender. Nós, falantes da língua portuguesa e inglês como segunda língua, conseguimos entender o contexto, o sentido disso. Diversas piadas que nós fazemos em língua inglesa, se nós utilizarmos em contexto, nós conseguiremos entender. Então, isso é o que faz parte da língua inglesa como segunda língua. A gente tem o significado deles, a gente tem o significado dessa língua, a gente tem a estrutura, mas nós temos os nossos próprios sentidos produzidos desde a nossa própria língua, desde o português. Um exemplo é o inglês indiano, que se mistura com hindi, que a gente tem o chapels, que são as sandálias, né? Sandals are called chapels. E free ships, que são o que a gente teria como bolsas de estudos. A gente tem como é o nome? Seria algo como scholarship. Aqui a gente tem os free ships. São coisas. Free ship seria algo gratuito, então aqui nós temos a variação do inglês indiano. E a gente tem a Singapura, que eu coloquei anteriormente, que utiliza como segunda língua o inglês como portunhol, assim. É uma língua oficial, mas também é uma segunda língua. Pode ser a língua materna de alguém, mas o país pode ser considerado como, vamos dizer, um país multilingual, né? A gente tem o Alamac, que é o Oh my gosh, o Where que seria para alguma dúvida, para desafiar a validação de uma asserção. Por exemplo, this class Where got an interesting one. I don't see how it can be interesting. Então, no caso aqui, eu tô, tipo, falando, this class Where got an interesting one. I don't see how it can be uninteresting. Então, aqui no caso, tipo assim, perguntando se essa aula é uma das mais desinteressantes, eu não vejo como ela pode ser desinteressante. Então, esse were got, ele teria esse sentido aqui, né?
teria o sentido de desafiar uma validação, uma asserção. Alguém falou que a aula está interessante e por isso, entendeu? Entenderam? Tudo certo? O Alamac para oh my gosh. O oh my gosh é utilizado em questão de espanto, do tipo, oh my gosh, Alamac. Tem a junção do malaio aqui nesse Alamac. Vamos para as activities que temos sempre ao fim da aula. Eu vou lendo, na verdade, assim, eu peço para que vocês participem no chat. Se vocês já tinham ouvido falar sobre as variações linguísticas, peço para que vocês comentem. Acredito que a Vitória já tinha comentado sobre as variações linguísticas, acredito que ela ela tem uma noção do que é a variação linguística, mas eu peço para que vocês respondam todas essas perguntas. Por qual motivo é importante sabermos sobre essas variações? Por qual motivo isso é importante? Se alguém tiver algum ponto. Vou continuar lendo. Aí, assim que eu terminar, vocês podem levantar a mão, reflitam bastante nessas perguntas. Elas denotam necessariamente um erro? Quando a gente fala de variação aqui no Brasil, a gente considera muito como erro, né? A questão do purismo linguístico está muito atrelado. Mas ela é um erro? Ou ela é só um desvio? Só uma situação, é só uma situação ocorrente a partir da fala ou da escrita de certo povo ou de certa situação? Que tipo de variação linguística te chamou mais atenção aqui nessa aula? E como você, como docente, abordará essas questões de variações em língua inglesa? Gostaria que vocês respondessem, honestamente, porque são perguntas reflexivas, mas são perguntas que buscam trazer a questão do ensino da língua inglesa e da língua inglesa para o cotidiano de vocês. Tudo certo até aqui? Importante sabermos as variações para não termos dificuldade na comunicação. Também, muito importante, muito importante. Eu vou colocar um ponto aqui. Pessoal, eu vou continuando conversando, mas por favor, coloquem os seus pontos aqui, coloquem suas visões também. Eu eu tinha um colega que ele era americano e as variações dele eram totalmente regionais, do tipo de falar de Kentucky Ballet. Eu não sabia o que era Kentucky Ballet, que seria, tipo assim, algo meio fajuto, sabe? Alguma coisa, não seria algo meio, feito, sabe? É engraçado porque cada uma dessas línguas, elas vão ter, suas especificidades na própria, no próprio contexto. Como a gente tem aqui no no Brasil, o Life's Not Strawberry, tem também aquele I'm not thank you, eu não sou obrigado, ou não sou obrigada, claro, isso é totalmente errado, mas se alguém falar I'm not thank you, aqui no Brasil a gente vai entender o que é o I'm not thank you. Não acho que isso seja utilizável no exterior. E também nós temos também, essa questão de eu estou aqui com vocês abordando a língua inglesa a partir dessas perspectivas de variações, porque a gente precisa entender que a língua inglesa ela é mutável. Assim como a língua portuguesa muda, assim como nós temos as nossas formas de falar, a língua inglesa também muda. Ela não é igual à língua latina, que não terá mais uma variação, porque ela não é mais utilizada em contextos ativos. Temos as línguas. O conceito principal de ser uma língua viva, uma língua que
é utilizada pelo povo, é que ela vai mudar conforme sua cultura. Com certeza, Vitória, pode responder pelo microfone. É mais fácil, professor. Ali na segunda, por qual motivo bom, essa eu respondi. Elas denotam necessariamente um erro? Na verdade, não, porque se nós formos ver pelos parâmetros da linguística, ela vai mostrar que, como ela estuda a língua profundamente, ela vai nos mostrar que é só diferentes formas de cada um falar, né? Se a gente for pegar, tipo, as diferentes regiões do Brasil, é importante a gente ter um estudo, porque a gente às vezes a gente vai passar, igual, por exemplo, em Curitiba, né? Eles falam pão cacetinho, né? Tipo, se a gente for, ou, por exemplo, português de Portugal, se for comparar com o português do Brasil, a gente dá risada, né? Porque tem umas variações bem loucas, né, professor? Na questão do português de Portugal, muito interessante que você tenha trazido isso. Na questão de português de Portugal e português brasileiro, não é a questão da nossa língua, que nós estamos estudando aqui da língua inglesa, mas o português, é uma situação que a gente pode pensar as outras línguas inglesas, porque a gente já tem até a questão estrutural sendo alterada do português brasileiro. Então, a gente está existe um movimento de tentar desvincular o brasileiro do português de Portugal. O português brasileiro é uma língua própria, e o português de Portugal também. Então, a gente tem a gente tem que ter essa perspectiva de que talvez sejam línguas diferentes, apesar de serem similares. Interessante. Sim. Ali, qual te chamou mais atenção? Acho que as variações linguísticas da Índia. Tipo, eu não conhecia muito, achei bem interessante. E como você, como docente, abordará as questões de variações em língua inglesa? Assim, professor, eu faria comparações, né? Se fosse como professora de língua inglesa, eu usaria comparações com o português um pouco, sobre as regiões, né? Eu citaria alguns exemplos, e se fosse no caso da língua inglesa, eu faria tipo grupos para pesquisar sobre cada país, tipo Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, né, faria isso. No caso, por exemplo, outra curiosidade, eu só não vou dizer para o senhor específico qual país, né? Qual dos países, se é a Austrália ou a Nova Zelândia, é a questão do kiwi, né? Que nós temos que especificar ou se é fruta, ou se é a pessoa, ou se é o pássaro, né? Tipo, é bem engraçado isso, a ávila. Sim. Então você pensa numa questão muito pontual de variação, certo? De trabalho com a variação. Seria isso? Uma questão de, tipo assim, uma aula para pegar, ou frequentemente. Quero saber Sim. sua visão sobre isso. Sim, seria isso, é focar muito nas variações dos países, né? Porque muitas vezes nós focamos muito só nos Estados Unidos, né? Nós brasileiros, né? Vou falar nós, porque eu também, antes de eu ter um contato maior, eu só focava muito nos Estados Unidos. E não é assim, né? A gente tem que ter mente ampla, né? Pensar no Canadá, né? Pensar na Inglaterra, pensar. Tipo, às vezes as pessoas dão muito pouco valor à Austrália e à Nova Zelândia, mas são bem interessantes também. Tanto que eles são bem rigorosos em algumas questões de idioma, tipo assim, a gente vê, eles são muito formais, assim, se a gente for pegar ali Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, né? Eles são muito, os americanos, eles são mais de boa, não falar assim, mas já, se a gente for pegar ali pela Europa, ali já é mais, eles já são mais sistemáticos, entre aspas, assim. Temático em questão de costumes, acredito que seja em questão de costumes, né? De costumes, mas também no falar. Eu falo assim porque quando eu fiz um curso, nós tivemos uma experiência de falar com um neozelandês. Então, o falar ali dele, tipo, tinha que estar bem focado, porque eles não tinham muita consideração, assim, pela gente estar aprendendo. Eles falam muito. Eu costumo dizer que eles não vêm com o Google Tradutor, né? A gente tem que estar muito prestando atenção, porque tem uns que eles falam muito rápido, eles não estão preocupados se a gente está sabendo ou não tá, tipo, eles estão falando, daí a gente teve até que conversar com eles no momento, falar para pedir para eles irem devagar, porque a gente não estava acompanhando. Excuse me, please slow down. I'm not understanding anything. Sim, sim. A dupla negação. I'm not understanding anything. Então, assim, é, exatamente.
Eu acredito que, como você tinha colocado o do. Eu vou retomar uma coisa aqui que você falou, do inglês da Índia. Se vocês, eu não sei se vocês têm costume de procurar coisas específicas no YouTube, mas se vocês procurarem algumas palestras, algumas apresentações, principalmente de prêmios de Bollywood, que foi o professor Raja Gopalan, eu acredito que seja esse o sobrenome dele. Mas o professor trouxe para a gente uma vez essa questão da língua, do English, que é chamado o hindi com o inglês, e eles misturam muito. Então você consegue entender algumas expressões, você consegue entender metade de uma piada, mas a piada no final termina em hindi, então você fica no suspense. Tudo isso é considerado uma variação, de certo modo, é considerado contato, é um contato linguístico, né? Por que é importante a gente. Pois não, Paula, pode falar. Ah, não, professor, pode terminar a sua ideia, depois eu Não, falo. pode falar, pode Ah, falar. pode. Tá. Na primeira, que é sobre a variações linguísticas, eu concordo, especialmente com o contexto, né, da língua inglesa, que possui várias ao redor do mundo, como o britânico, americano, canadense, australiano, né, e outros. O segundo, que é por qual motivo é importante saber sobre as variações. Além do inglês ser uma língua global, né, falando por pessoas de diferentes países e culturas, né, conhecer, assim, as variações de ajudar na compreensão, no sotaque, na expressão, na norma linguística, além de evitar, ele ajuda, né, além de evitar julgamentos e preconceito linguístico, né, que é o que mais acontece, né, sobre a língua inglesa. Já o terceiro, sobre elas detonam necessidade de um erro, eu discordo, não tenho uma discordo de todas as formas. As variações linguísticas não são um erro, mas sim adaptações naturais de língua de contexto social, né? E, tipo, por exemplo, a palavra elevator dos Estados Unidos. No Reino Unido, ele é left. Então, tipo, nenhuma das formas está errada, apenas refletem a variações regionais. Já o quarto que mais me chamou a atenção foi a variação entre o britânico e o americano, né? Como a Vitória tinha explicado, né? Sobre essa variação gritante entre cada pessoa que fala inglês fala de um jeito diferente, mesmo que sejam a mesma coisa, mas são pronúncias diferentes, são falas diferentes. Uns falam mais rápido, outros falam tão devagar. Então, assim, mesmo assim, né? Tipo, o termo trousers do britânico são calças, porém, no americano a gente é tão normal a gente falar que é pants, que às vezes a gente encontra um britânico, alguém, e fala uma coisa totalmente diferente e a gente fica, ué, gente, que rolou? Tô falando errado? Tô aprendendo errado, né? Que isso só mostra mesmo que a língua pode ter vários vocabulários distintivos dependente da região. Já a 5, né, como docente, eu pretendo apresentar para os meus alunos variedade de língua inglesa, né, mostrando um exemplo prático, vocabulário, pronúncia e o uso diferente do contexto, e também quero trabalhar com a ideia de todas as variações legítimas, né, e que a comunicação efetiva é a mais importante do que uma variação padrão, né, que a gente só tem gente, né, que só fica no verbo to be e acha que tá falando tudo, né? Mas a gente sabe que a gente precisa pegar uma coisa ali e outra que não tá errado, obviamente, né? Porque cada um aprende de um modo, né? Às vezes a pessoa não aprofundou muito na ideia, mas enfim. E o objetivo é formar os alunos que compreendam e respeitam, né? A diversidade linguística do inglês. É isso. Muito bom mesmo. Claro que eu vou colocar um ponto aqui. Vocês têm que pensar também muito bem na questão de como estou ensinando essa língua. Se estou ensinando ela como segunda língua ou como língua estrangeira. Por quê? Como segunda língua, você adentrará um pouco mais nessas variações, e como língua estrangeira você só
passará por cima, porque quando a gente fala de língua estrangeira, a gente tem os tópicos específicos de o que a gente precisa ensinar, ou frases completas, coisas que seriam mais instrumentais, digamos assim, coisas que seriam menos aprofundadas em um ensino de segunda língua. Achei assim, nossa, maravilhosas as respostas de vocês, parabéns. Se a Lê quiser falar alguma coisa também, pode falar, pode digitar. Eu agradeço a presença de vocês, assim, enriquece cada vez mais a aula. Considerações finais. Vamos fazer um recap da aula. Precisamos entender a flexibilidade da língua durante a fala. Só durante a fala, mas durante a escrita, principalmente na internet. Quando a gente encontra essas variações escritas na internet, a gente entende que a internet ela é um contexto de comunicação rápida. Então, com essa comunicação rápida, vão existir desvios, vão existir. Paulo, acredito que ainda não. Só um minutinho. Eu acredito que o João já vai passar. Vamos colocar assim, a, é, a questão da língua inglesa na internet, ela é a questão da comunicação rápida. E com essa comunicação rápida, muita carga, talvez sintática, ela se perde, apesar da semântica talvez se manter. Então, nós temos, por exemplo, isso seria uma coisa interessante de eu abordar, mas acredito que vamos abordar na próxima disciplina também, porque já são aspectos diários, certo? Então, vamos deixar para a próxima disciplina. TTYL. Já ouviram falar em TTYL? Essa abreviação? Talk to you later. Isso é uma variação de contexto. Não está errado, porque na internet isso é muito utilizado. A língua ela tem essa mudança. Mandei ali no chat o TTYL, para vocês entenderem. E então a gente tem que considerar o contexto e a sociedade para o uso de determinadas expressões. O life is not a strawberry, que a gente pode utilizar aqui no Brasil, eles não vai fazer menor sentido em outras situações. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Índia, na Nova Zelândia, não vai fazer sentido se nós utilizarmos o Life Strawberry. Porém, aqui vai fazer muito sentido. E a língua ela nunca será homogênea, ela terá variações dependendo de diversas circunstâncias, como nós conseguimos perceber nessa aula. Temos a circunstância da fala, temos a circunstância do local, temos a circunstância dos contatos linguísticos, temos as circunstâncias da cultura, temos as circunstâncias da produção de sentidos pela própria pessoa. Isso tudo é parte da construção do sentido da língua. Então, por isso, a língua ela nunca será homogênea, sempre terá uma variação. Aqui estão as referências, acredito que vocês terão essas referências ao fim dos slides. Elas são de fácil acesso no Google. São artigos que eu trouxe para falar sobre as variações linguísticas. Esse primeiro artigo que eu trouxe, ele fala sobre os termos de primeira língua, segunda língua materna, segunda língua estrangeira, porém, ele não é muito voltado para a língua inglesa, ele é voltado para a língua alemã. A aplicação é a mesma. E o segundo artigo traz um pouco mais de variação linguística. Traz exemplos, traz pontos importantes para reflexão. São os artigos que eu utilizei para realizar esses slides. Tudo bem? Eu agradeço a presença de vocês, alunos, agradeço também aos outros alunos que estão assistindo a nossa aula agora, e espero que vocês tenham aproveitado, que construam muito conhecimento a partir do que eu trouxe para vocês, e nos vemos na próxima aula. See you next class. See you! See ya! Bye!